tarde a todos os alunos dos Bastidores da História. Hoje nós vamos começar a conhecer a história da civilização etrusca. O vínculo familiar era muito forte, e a gente vê isso, inclusive, depois da morte. Então, se a gente for pegar as necrópolis etruscas, e também a gente vai ter uma evolução, né, da tipologia de necrópole, mas as mais famosas são esse tipo aqui, que vocês estão vendo, que são essas hipogeus, né, que pode ser construído, tipo uma cabana mesmo assim, ou subterrâneo, escavado na rocha. Essas necrópolis eram feitas para a família. Então, a gente vai ter lá, no início, entre o século VII e V, mais ou menos, a gente vai ter túmulos que são de uma família, ou seja, da mãe, do pai e dos filhos, e depois essas tumbas ficam ainda maiores e vão servir para gerações da mesma família. E olha só que interessante, é uma equivalência, uma igualdade entre o homem e a mulher. Olha que sociedade moderna, gente. Por isso que eu falei, a civilização etrusca é incrível. Vocês têm aqui o local do túmulo do homem e da mulher. De um lado ficava, nesse caso aqui, do lado esquerdo é o masculino e do lado direito é o feminino. A gente reconhece porque desde o início dos primeiros túmulos etruscos, que eram em fossos, assim, em poços, eles já enterravam a pessoa com objetos, pertences dela e também objetos que tinham sido usados no ritual fúnebre. E os túmulos de homens vão ter os objetos do homem. Então, a gente vai ter ali facas, vai ter armas, escudos, depende do que era a função dele, alguma coisa ligada ao trabalho também. E na das mulheres, a gente vai ter ornamentos como joias, coisas que ornavam os vestidos, como broches, ou a gente vai ter espelhos. A produção de espelhos com os etruscos era sensacional, espelho de bronze, muito, muito lúcido, muito polido de um lado, e por isso que dava o reflexo e a pessoa conseguia se enxergar. Então, a gente consegue reconhecer o túmulo feminino e o masculino justamente pelos objetos que eram colocados junto. E, claro que junto colocam também as taças cerimoniais, por exemplo, que eu comentei com vocês, vasos cerâmicos, vinho, objetos, enfim, tudo aquilo que tinha como necessidade. E a gente vê que essa ideia da morte etrusca, os etruscos têm uma religião muito pautada, uma religião escrita e muito cheia de superstições, e tudo era alguma coisa, caiu um raio, o Deus está mandando um sinal. Tudo que acontece na vida é um sinal dos deuses para você ter alguma atitude. E eles tinham determinadas coisas, assim como a pessoa não pode viver mais do que X anos. A pessoa, e mais ou menos era o que deveria acontecer na época, né? Não vivia mais que 84 anos, por exemplo, então isso era estabelecido pelos deuses. E todos esse ritual de passagem não era uma coisa ruim. Tanto é que a gente vê os túmulos decorados com banquetes, com festas, né? Eles sabiam que a vida tinha um início, meio e fim, e que esse fim era uma passagem boa. E quando a pessoa morria, ela ia viver num mundo melhor. E nesse mundo melhor, ela tinha os objetos dela também. Então, vejam só que interessante como a forma como eles sepultavam os mortos é justamente como eles acreditavam que eles iriam viver. Eles iam viver, então, no mundo dos deuses, num mundo muito melhor. Mas não como os egípcios, que preservavam, inclusive, o corpo. Os etruscos tinham, de forma geral, porque a gente também vai ter os dois tipos de sepultamento, tá? Mas, de forma geral, eles tinham o corpo era preparado com óleos
ficava para ser velado dentro de casa, depois tinha toda uma cerimônia com banquete, com um simpósio e tal, e era feita a cremação do corpo e eram enterradas as cinzas, né, das pessoas. É claro que esses túmulos aqui e os rituais, esse que eu comentei com vocês, se referem à classe mais aristocrática. É muito difícil, assim como é muito difícil entender como era na Grécia, como era no Egito, como era na Roma Antiga, como era a vida das pessoas comuns, porque os restos que nós temos desse mundo mais comum são praticamente zero. Então, tudo isso que eu estou contando aqui é de uma classe social mais alta, normalmente. Essa continuidade aqui e a liberdade da mulher, a gente consegue ver, por exemplo, nessa peça famosíssima aqui, que está exposta no Museu Etrusco Vila Giulia, que é o sarcófago dos esposos, mais ou menos de 530 antes de Cristo. Foi encontrada nessa mesma necrópole aqui, que eu coloquei para vocês a imagem, né? Em Cerveteri, em vários fragmentos, em mais de 400 fragmentos que eles foram montando e deu origem a esse sarcófago aqui, belíssimo, que é a cena do marido e da mulher em cima do sarcófago, numa atitude super cotidiana. Então, essa ideia que a mulher poderia se unir ao homem para, no momento das refeições, no momento de beber vinho, nesses rituais chamados simpósios. Então, aqui a gente vê o homem abraçando a mulher, né, ali aconchegando ela provavelmente tinha na mão uma taça de vinho, então esse ritual aqui, sentados em cima de uma kleine, que é essa espécie de chaise longue, a gente tem aqui a característica da escultura arcaica, e aí sim a gente pode comparar lá com a escultura arcaica dos gregos, que a gente brincou lá até, né, que tem esse sorriso, que é um sorriso de paisagem, que a gente não sabe se está sorrindo ou não. O artista aqui ainda estava desenvolvendo algumas coisas, porque se a gente olhar a parte de trás, ele deformou o quadril do homem para que os pés ficassem alinhados aqui na mesma altura. O pé do homem está sem sapatos e o da mulher está com calçados, mostrando também uma das modas dos etruscos, que era esse tipo de sapatinho aqui, mostrando a pureza dela, a castidade dessa mulher. Ambos estão com esse chapéu, né? Desculpa, ele não tá. Ela tá com esse chapéu aqui usado pelas mulheres, ele tá com o cabelo ali divididinho, comprido nas costas. E o que é interessante desse túmulo aqui, que tem um outro muito semelhante, chamado também Sarcófago dos Esposos, que está lá no Museu do Louvre e que é provavelmente posterior a esse daqui, encontrado na mesma necrópole. A gente diz que é posterior porque ele parece como composição mais evoluído do que o sarcófago dos esposos que está aqui em Roma. Por que, Ali? Reparem aqui, que é bem essa figura bem da esquerda, aqui, aquele que está lá no Louvre, em Paris, a gente tem o pé do homem mais curto ali atrás da mulher. Ou seja, o artista não fez essa deformação. Aqui, o de Roma, a gente é uma obra para ser vista de todos os lados, mas quando eu vou atrás dá uma coisa estranha, né? Você vê esse quadril aqui deslocado para dar o alinhamento das pernas. Já que no de Paris a gente não tem isso. E a outra coisa interessante que a gente consegue ver no sarcófago lá de Paris é a pigmentação original, porque essas peças aqui de argila, de terracota, eram todas coloridas. Então, voltando para aquelas nossas ideias, né, de Egito, Grécia, Roma, que as obras, templos, esculturas eram todos coloridos. E aqui essa escultura não é diferente disso,
a gente tem parte da pigmentação original nessa peça que está lá no Museu do Louvre.